Fala galera, bem-vindo a mais um episódio de Os Pecadores. Eu me chamo Caio. Fala galera, eu me chamo Fernandes. Inclusive, queria compartilhar com eles para já pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas possível. No final das contas, a gente compartilha às vezes assuntos que não agregam na vida dos outros. E esse assunto, com certeza cara, ele vai agregar. Então pega esse link e compartilha, que vai ser bênção. Dá um like aí pra proporcionar engajamento. Ah, não gostei. Então, pô, dá o dislike, porque senão ainda gera engajamento. Pô, não seja chato. Se inscreve no canal também, não tá seja, bom? Pô, vamos nessa, cara. E hoje a gente tá com uma convidada, pô, muito especial, né? Principalmente pelo que ela carrega, os valores dela. É a Carolina. Carolina não, Carol Machado. E ela, né, Carol, pô, tá maluca, é advogada, é casada, tem sua família, tem seus filhos também. Pô, hoje ela vai estar aqui com a gente transmitindo um pouco, né, do que ela faz e os valores, né? Então, pô, vai ser sensacional. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? E, cara, antes da gente, pô, prosseguir... Você vai falar mesmo, cara? Eu vou, cara, você vai não falar... tem como. Galera, na moral, a JK atacou novamente. Eles trouxeram batatinha e bacon. E, sinceramente, nossa, mas, pô, eles trazem desse jeito. Não, galera, porque eu comi... Ele atacou, galera. Ele atacou. Eu comi quase, tipo, um meio da batata que tinha aqui, porque tava muito gostosa. Aí eu usei o ketchup maionese, né? Maionese deles, pô, temperada, top demais. E aquele padrão, né? Você também, cara, seja um pouco mais inteligente. Não somente sacie seu espírito por meio de palavras de conhecimento, mas também, cara, alimente seu corpo um pouco com uma batatinha, com bacon, cheia asada, pô, esquece. E detalhe... com cupom de desconto, tá? Fala pra eles. Os Pecadores 10, galera. Pô, 10% de desconto pra você que pedir o lanchinho, sinalizando que foi por meio do podcast. Então, cara, só não quer quem não quer, cara. Para de dar mole aí. E top demais. Que a gente tá também, cara. Não, eu acho que não é só isso não, né? Não é só isso não. Mas, pô, deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que ainda vai sobrar um quarto ali pra mim, porque, cara, pelo amor de Deus, o cara tá atacando. Não, ainda ele deixou do lado dele, né? Ele deixou do lado dele. Ele deixou do lado dele de propósito. Intencional. Mas não é somente isso, galera. Porque a gente também está com nada mais, nada menos do que o Lorde. O Lorde que vem com as suas camisas, assim, totalmente extraordinário, fora da curva, com uma proposta tipo, super jovial. E assim... a gente também aproveitou, né, e fez aquela parceria e conseguiu aquele desconto Jesus 10. Se você chegar lá na loja deles, colocar Jesus 10, você vai ter acesso a 10% de desconto. E eles também têm um kit. E tem kit, tem kit. E tem caneca também. Canecada. Kit, kit de blusas. Então, assim, não perde tempo, né? Tem moletom, mano. Moletom lindo. Não dá mole, não. E agora, vamos lá. De fato, a nossa convidada, né, cara? Pô, tô animado pra caramba. Pô, tá maluco. Eu tava comentando com ele. A gente chegou, inclusive, a conversar antes do podcast, que pra mim isso é muito legal trazer uma pessoa que ainda carrega valores, né? De certa forma, valores tradicionais, né? Fundamentos, família. Isso é primordial, principalmente, eu falo, para jovens que nesse momento estão te assistindo, né? Sejam mais velhos ou não, adolescentes ou adultas, por exemplo. Querem ou não querem cursar direito, mas que de alguma forma vão se inspirar em você, na sua caminhada, no que você tá fazendo, isso eu acho fundamental. Então, assim, cara, quem é a Carol Machado? É complicada essa pergunta. Velho. Mas se eu pudesse definir, ela é filha de Deus. Né? Amém. Algo que realmente eu fui construindo essa identidade em Cristo. Ela é mãe, é esposa, é advogada também, mais conhecida como a mãe advogada. Do Instagramzada lá. Muito bom. E eu compartilho, né, a verdade que eu carrego, a minha vida, meus princípios, meus valores, né, no Instagram, e a minha história também. Mas se eu fosse definir, é filha de Deus mesmo, que tenta viver e transparecer ele em tudo que faz. Cara, muito legal. E você, assim, curiosidade, você sempre foi de berço cristão ou você... Não. Não? Eu me converti quando eu tinha 11 anos. Foi? Uhum. Não era de religião nenhuma, né? Minha mãe chegou a ser católica. Depois ela se converteu quando eu tinha 8 anos, mas eu ia com ela na igreja, mas eu não tinha me convertido, assim, eu ia por obrigação, né? Mas eu realmente tive um encontro com Jesus com 11 anos, assim, de idade e nunca mais mudei de vida. Quer dizer, nunca mais mudei de vida, nunca mais saí da vida de andar com Cristo, cara, né? Muito legal isso. Legal. E foi numa igreja aqui da cidade? Foi, eu me converti na comunidade cristã. É mesmo? Lá da Via Expressa? Aham. Caraca, que maneiro. Uma amiga minha me convidou, assim, na época, e eu tava passando por uma situação bem difícil na vida, né, de depressão, e eu tive anorexia nessa época, então eu tava numa fase complicada na minha vida. E perdão, o que seria anorexia em si? Eu não me recordo, assim. Então, eu tinha uma distorção da minha imagem, né, eu era muito gordinha, até os meus 10, 11 anos mais ou menos, e por conta disso eu sofria muito, assim, eu era bem acima do peso, não gostava de mim mesma.
E aí a anorexia, ela é uma doença que você... É um complexo que você tem, é uma distorção de imagem. Você passa a não comer mais nada. Eu não comia. Entendi. Entendeu? Justamente por conta dessa sua Pela situação, né? distorção É. de imagem. Eu não comia nada porque eu queria ficar magra. Então eu chegava no nível de mentir, assim. Minha mãe deixava comida pra mim, eu falava, mãe, comi, só que eu jogava fora. Eu passava o dia todo sem comer. E aí eu emagreci muito, obviamente, mas emagreci de forma doente, né? Aí eu desenvolvi úlcera, gastrite, um monte de problema. Porque tem por todos os conta fatores disso. nutricionais que são importantes que você adquirir ao longo com as E alimentações. aí, assim, ela me convidou, mas foi de forma despretensiosa. Não foi nem Uhum. por isso, porque eu era muito fechada. Ninguém sabia que eu tava passando por isso. Mas num culto, assim, de jovens na época. E não sei se alguém orou por mim, eu não me lembro exatamente. Mas eu sei que eu comecei a chorar desesperadamente. Eu senti um amor muito grande. E Caraca. fui Espírito Santo realmente cantando. incendiada naquele momento ali por algo que eu nunca tinha sentido. Não tem explicação, sabe? Cara, pô, muito legal, assim, cara. Muito legal. E é maneiro que você chegou a compartilhar, né? Que no Instagram, mais do que necessariamente você falar daquilo que você faz efetivamente como profissional, você busca transmitir valores lá, né? Sim, sim. E você sente isso de fato queimando no seu coração, cara, não, de fato. Por exemplo, quando você tava pensando no que você falaria lá, isso veio claramente no seu coração, de, pô, cara, não, vou defender os valores, aquilo que eu acredito, vou Sim. deixar claro aqui. Porque eu acredito que nós todos temos um grande potencial de influenciar, né? E influenciar por influenciar, eu prefiro influenciar com uma verdade, com aquilo que eu carrego. A gente sabe que, infelizmente, nas redes sociais tem pessoas que fazem tudo por dinheiro, então não estão ali para viver uma verdade. Eu realmente não me importo, assim, eu vou compartilhar aquilo que eu acredito e, para mim, tudo que a gente faz, quer comemos, quer Bebendo. trabalhemos, qualquer coisa, tem que ser pra glória de Cristo. Então, meu Instagram é pra glória não, pra glória dele. Amém. Amém. É isso Sim. aí, Amém. cara. Benção. Então, vamos lá. Cara, e o que te estimulou a fazer direito especificamente? Então, na verdade, assim, eu não sei te dizer o que exatamente. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de argumentar, de falar. É mesmo, cara. Logo. Porque assim, a imagem que você transmitiu a partir do que você comentou, né, com seus 11 anos, é que justamente você era uma pessoa muito fechada. Normalmente que a gente pensa, pô, pessoa fechada é uma pessoa tímida, assim, bem retraída e tal. Não, Mas talvez eu você era não fechada pra não compartilhar suas questões pessoais, mas em Sim. linhas gerais você era uma Uhum. pessoa. Eu sempre fui Aham. fechada com as minhas questões, mas eu sempre fui muito questionadora. Sempre fui de falar muito, sou muito falante, a minha família é muito falante. Se juntar minha mãe e minha irmã aqui, vocês vão ver 3 maritacas falando. Então, assim, eu sempre fui muito assim. Eu sempre gostei muito de escrever, de ler, de coisas desse sentido. Então, eu falava, eu quero alguma coisa que me estimule a poder continuar falando. Então, eu achava assim, eu vou fazer direito, mas não porque eu queria advogar, eu queria fazer concurso público. Então, Pra eu que entrei, exatamente? eu queria fazer magistratura. Magistratura? O que seria magistratura? É pra juiz, né? Aí, era meu sonho, né? E mais do que isso, na verdade, quando eu tinha 17 anos, eu voltei de um acampamento da igreja, assim. Tipo, retiro, né? Retiro. E aí eu tive um sonho muito específico, que eu tava num tribunal de justiça, assim, e desses de filme, sabe? Tudo de madeira e tal, vestida com uma roupa, assim, Poladona, né? tô ligado. Dessas, assim, de filme também, porque não é assim, então, desse jeito, na realidade. Tô ligado. E eu estava com pessoas, assim, e eu trabalhava nesse tribunal. Então, pra mim, aí tá. O que aconteceu? Eu já vinha sonhando com coisas assim, desse estilo. Eu não tinha decidido qual faculdade eu ia fazer exatamente. Mas eu vinha tendo esses sonhos. Então, eu comecei a orar. Depois desse acampamento, eu comecei a orar e falar, Deus, eu quero uma resposta, mas eu quero algo que testifique na tua palavra. E aí, assim, no meio de um culto, eu recebi uma palavra de uma pessoa falando que me via num papel de autoridade na sociedade e tal. E aí veio Filipenses, não sou bom com versículos, mas acho que Filipenses 3, e aí eu não sei qual o versículo, que fala que é tanto Deus quem opera o querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. E assim, eu queria fazer direito já tinha esse desejo. E pra mim veio como uma confirmação naquele momento. E eu decidi fazer faculdade de Direito por esse motivo, né? Com esse intuito. Não Caramba, pensava em outra que coisa. Legal, e por exemplo, você disse que a princípio o teu sonho, a tua vontade era seguir concurso público pra magistratura, Sim. certo? Uhum. Mas isso ainda permanece no teu coração hoje ou Não. não mais? Não mais. E depois que eu comecei a advogar, eu me apaixonei pela profissão. Cara, e olha que vi legal. que, na verdade, era o que eu queria. Porque nenhum concurso poderia me proporcionar a liberdade de tempo, de escolha,
financeira que eu tenho hoje, assim, sendo bem sincera. Porque eu priorizo estar com minhas filhas. E eu teria que trabalhar numa carga horária de tal hora, mesmo que fosse juíza. Completamente. Né? E eu queria priorizar estar de perto ali na infância delas, acompanhar a vida delas. Cara, eu engravidei legal. logo depois que eu me formei, então eu falei, não, concurso público não é pra mim. Eu não E quero isso eu acho muito legal, isso. Inclusive, a gente vai, né, na medida em que o programa for seguindo, entrar nesses méritos, mas acho que ter essa visão muito clara, né, essa vontade de, cara, não, beleza, eu quero ser uma boa profissional, mas além de uma boa profissional, mais do que isso, eu quero ser uma boa mãe, eu quero criar uma família. Sim. Entende? Você coloca isso como... Na verdade, prioridade. o foco é isso aqui. O foco não é isso daqui. Isso aqui é um plus. Isso aqui é algo que eu quero fazer, é algo que, pô, eu me divirto, mas o centro é isso daqui. Então, isso realmente é muito legal. E ver, inclusive, como os sonhos, né, as vontades, nossos desejos, nossos objetivos, à medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai tendo contato com novas experiências, eles podem ir mudando. E não há nada de errado, não há nada de ruim você abrir mão deles. Fala, não, cara, parando pra pensar, bem, não é exatamente isso que eu quero. Talvez o que eu quero mesmo, por exemplo, através disso, é ajudar as pessoas, mas não é exatamente isso aqui que eu quero. E ter um papel de autoridade não significa ser um juiz. Exato. Eu acho que até uma certa idade minha, eu interpretava aquele sonho, aquelas palavras, como um papel de autoridade, eu tenho que ter um cargo público. Eu interpretava dessa forma. Só que não. Eu posso ter uma autoridade como uma influenciadora. Isso que eu cheguei. Eu posso ser uma autoridade dentro da minha igreja. Eu posso ser uma autoridade na sociedade de outra forma, sendo advogada. Não necessariamente sendo um juiz. Então, eu entendi isso, né? Através até de outras confirmações, outras palavras que eu recebi ao longo do tempo. E hoje eu tenho paz. Não é concurso, não é pra mim. Cara, que legal, velho. Muito legal. E o legal é que, assim, o foco principal, né, acabou te dando norte até mesmo pra você, poxa, definir algumas coisas. Poxa, isso daqui não vai fazer sentido porque vai me distanciar do que eu tanto quero, né, que é estar com minhas filhas, né? Então isso é muito legal. Sim. E assim, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao longo da sua jornada, assim, de carreira, digamos assim, trabalho? Aí, olha, na verdade o início sempre é muito difícil, né? Uhum. Querendo ou não, eu engravidei 3 meses depois que eu me formei. Então, eu sabia que não dava pra eu tentar me candidatar a uma vaga de emprego num escritório. Ninguém ia querer contratar uma mulher grávida, isso é um fato, né? E então eu falei assim, não, então vou me aventurar pela advocacia autônoma. Só que, desde o início, eu advoguei de forma autônoma. Só que eu enfrentei muita dificuldade, porque querendo ou não, você não tem cliente batendo na sua porta. Aí, normalmente, inclusive, você advoga pra pessoas da sua família, né, a princípio. O meu primeiro cliente foi meu marido, né? Ah, legal, cara. Mas ele abriu muitas portas pra mim, isso eu posso dizer. Que através do meu marido eu fechei mais de 20 contratos. Porque Maneiro, cara. Muito legal. Muito ele legal. é servidor público. E minha primeira ação foi um mandado de segurança para ele, relacionado ao auxílio transporte que tinha sido retirado indevidamente dele. Então eu falei, vou fazer. Fiz o meu melhor. E aí deu super certo. E ele tinha outros tantos amigos com a mesma situação que fecharam o contrato comigo. Caraca, que Nossa, maneiro, muito velho. top. Entendeu? Então, assim, cuidem bem do seu primeiro cliente. Ele pode abrir portas pra você. É, e foi seu Nossa, marido ainda, né, cara? é. Que legal isso. Cara, Pô, sensacional. Então, assim, fazendo um compilado, você diz, né, que as maiores dificuldades ao longo do processo foi o básico, né, cara? O próprio começo, né? Porque no Sim. começo você não tem muitas pessoas, você não é conhecido, Você não sabe como virar, você não sabe como atrair cliente, não sabe como Exato, fechar um contrato, sabe exatamente. quanto E aí cobrar. Eu É faço até uma muito difícil. observação, né? Porque, por exemplo, a faculdade, no fim das contas, o que ela vai desenvolver em você? Vai desenvolver as competências teóricas, né? A base Só. e tal, mas, cara, todo o outro background que é extremamente necessário pra vida como um todo, isso não é trazido ali. Não. Eu vou ainda mais fundo, ela te ensina de forma rasa o direito. Porque se você realmente fosse aprofundar dentro de uma ação, dentro de algo realmente, assim, profundo, numa área específica, você vai ver que a faculdade te ensinou o básico do básico. Você não sabe atuar naquilo ali com base no que a faculdade te ensinou. Você vai ter que se aprofundar. Então, a Entendi. faculdade, ela te dá uma base, digamos assim. Agora, ela não vai te ajudar a se tornar um advogado. Isso é forma muito nenhuma. legal. Isso demanda outras competências, né? Sim. E aí entra, cara, por exemplo, você que advoga, com certeza, você tem um escritório hoje, Eu tenho um escritório virtual, virtual. aham. mas eu também tenho um escritório que eu vou para atendimento presencial, é uma sublocação. Porque para Entendi. mim, como eu falei antes, é uma prioridade estar em casa. Então compensa mais pra você ter meio que essa flexibilidade, né? Você ter a Sim. possibilidade de estar lá, então fazendo atendimentos online, né? Sim, eu já tive um escritório presencial, mas hoje, na minha realidade, que eu atendo o Brasil inteiro, eu tenho muitos clientes fora do Brasil, fora de Friburgo, né? Fora Eu de não tenho a Friburgo. necessidade de atender de forma presencial. A não ser que seja um caso muito pontual, né? Tipo assim, pô, uma Sim. pessoa, caraca, não, legal, você tá trazendo uma parada importante, vamos
se encontrar. Tá? Mas aí eu tenho um lugar pra atendimento, tá bom. Não, acho sensacional. Acho que é super inteligente, inclusive. É a liberdade, inclusive, que o digital ele te proporciona, né? Sim, com certeza. Você pode não só advogar pra sua cidade, mas pro Brasil inteiro. Então, você não fica limitado a uma cidade em si, né? Uma limitação de 4 paredes. Cara, perfeito. Inclusive, você falou que, assim, muito do porquê você também, além de não ficar limitado a 4 paredes, né? E você, tá atendendo pessoas fora de Friburgo, né? Por todo o Brasil, tem a questão da família, né? Uhum. E aí, cara, a pergunta é como conciliar a família com o trabalho? E mais, cara, como se casar foi algo importante pra você e impactou de forma, assim, aspectos gerais da sua vida, sabe? Foi uma boa decisão que você tomou? Foi, tipo, algo que, de tudo que você já fez, realmente foi o mais importante, se destacou? Como é isso? Eu vou responder primeiro a sua segunda pergunta, porque aí depois... Beleza, tá? fica à vontade. Então, eu me casei muito nova, eu me casei com 18 anos. Então, hoje na sociedade se fala, uma menina maluca. Uma menina de 18 anos vai casar? Pelo amor de Deus. Mas eu casei, gente, eu não tava grávida, tá? Não foi porque eu fui forçada, eu quis mesmo casar. E pra mim, eu digo que foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Não porque eu não queria fugir de casa, nada disso, gente. Mas porque quando você une propósitos que são semelhantes, vocês começam a caminhar debaixo daquele mesmo propósito e as coisas vão fluindo na sua vida. Então, eu e meu marido, a gente tem um alinhamento de propósitos. A gente anda sobre a mesma missão, os dois com os olhos fixos em Jesus, com eles, né, como a base de tudo. Então, a vida se torna bem melhor, né? Muito leve, né? Muito satisfatória. Ele investiu em mim, meu marido, digamos assim. Ele já era um pouco mais velho, ele pagou minha faculdade, ele me incentivou, ele sempre foi auxílio, suporte pra mim em tudo. Ele sempre foi aquela pessoa assim, faz isso, vai, acredito em você, você consegue e tal. Então, hoje eu tô aqui e me formei, sou quem eu sou, eu devo muito a ele, né? Então, assim, ter alguém que acredita em você, caminhando com quer você, investir em você, quer estar suporte, tá junto, te dando, te capacitando nos dias difíceis, enfim, não essencial, tem preço, né? não tem preço. Eu digo que é a melhor coisa do mundo. Então, eu não conseguiria ter família, ter um emprego, se eu não tivesse feito essa escolha. Então, cara, respondendo isso, pra mim, casar é você foi unir propósitos ponto central, né? Assim. E viver debaixo daquele propósito, né? Que o propósito eterno é uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. E claro que o casamento é um propósito dele. Então, entender isso o quanto antes, melhor pra você. Eu acredito, né? Pra vocês, de forma geral. Agora, conciliar família, com emprego, com tudo, é uma questão de prioridade. Você tem que entender, tipo, pra mim, minha prioridade é minha família. Então, eu não abro mão de certas coisas pelo trabalho. E o que eu faço é me organizar. A minha agenda da manhã é minha casa, é minha família. Eu não vou mudar. Eu só trabalho em determinados horários. De 2 às 7 eu trabalho. E nesse momento, eu me foco completamente no trabalho. Tem tipo hiperfoco, sabe? Legal. Eu sou assim. É um tempo de qualidade, realmente. É um tempo de qualidade, eu não fico dispersa. Então, enquanto elas estão no colégio e elas ficam um pouquinho na avó, logo que chegam, eu me foco no trabalho. E quando elas retornam pra casa, é a atenção delas, é dar o jantar, botar pra dormir. E ser mãe, cara, você gosta, cara, de cuidar? Você gosta de estar ali com elas? É algo bom, assim? Olha, eu vou falar uma doideira. Eu não queria ser mãe. Uhum. Olha Sério? que doido. Eu não gostava, assim, não é que eu não gostava de criança, nada disso. É que eu não tinha muito jeito com criança, sabe? Eu não tenho muito jeito, pra ser sincera. Eu sou assim, meio sem paciência e tal. Mas a gente sabia que nós queríamos ter filho em algum momento na vida. Só não sabia que seria tão cedo assim, né? Não, mas foi planejado. Foi planejado? Foi planejado, totalmente. legal, Já tava 6 anos casada, quando eu me formei. E aí eu virei pro meu marido e falei assim, olha, ou a gente tem filho agora, ou vou me concentrar na minha carreira pra depois ter filho. Só que tem um problema, eu não quero ser mãe velha. Eu falei assim... Então vamos ter filho agora. Então vamos ter filho agora, porque senão vai demorar. A gente sabe que a carreira até se construir, até você, né, realmente ter sucesso, demora uns anos. E pode ser que você fale assim, agora não. E, cara, agora essa não, observação, agora não. talvez... Exato, tem esse ponto do agora não. E, cara, uma coisa é você construir uma carreira sem filho, e outra coisa é você construir uma carreira com filho. Diferente. Tipo assim, você encaixar o filho depois de você já ter construído a tua carreira, no meio de tudo isso, pode ser algo bem problemático. Agora, a partir do momento que você aprende... tipo, não, tenho um filho e eu inevitavelmente tenho que aprender a conciliar os dois. Então eu já vou construir minha carreira considerando já a minha família, desde sempre. Sim, a sua família é a sua prioridade. Agora, quando você constrói a carreira primeiro, você inverte isso, não tem nada contra quem faz essa escolha. Mas eu acho que se torna muito mais difícil você querer ser mãe. Porque você já tá muito confortável. E nunca vai ser o tempo. Você sempre vai olhar e falar assim, agora eu vou tentar mais um pouquinho, eu quero mais um plano, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí você vai acabando deixando isso pra depois, entendeu? Cara, entendo.
Então, tipo assim, cara, que bom, beleza, você não tinha muito jeito, como você falou, você não se via fazendo. Acho que talvez era uma responsabilidade muito grande, tipo, caraca, Porque eu pensava assim, eu não vou ter paciência, eu vou, sei lá. Mas de fato foi isso? Tipo assim, você realmente identificou que você não teve paciência ou você viu que, tipo assim, talvez era uma visão diferente que você tinha e na verdade não foi aquilo? Você até teve paciência e até te surpreendeu? Eu acho que foi o segundo, eu me surpreendi. Surpreendeu. Eu achava que eu tinha medo, na verdade. Hoje eu olho, eu acho que era um medo. Tipo assim, eu acho que todo mundo tem um pouco de receio. medo Não, é, de esse ser receio, pai, sim, de ser você fica, mãe. nossa. Poxa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber criar? Mas aí, a partir do momento que eu tive a minha primeira filha, que foi a Cecília, uma chave virou na minha assim, cabeça. virou. Eu falei, uau, a melhor coisa que fiz na minha vida foi É ter minha mesmo, filha. cara? Que legal. Sim, e eu tive uma experiência muito profunda no parto, assim, com Deus, assim. Eu tive uma batalha para ter meu parto, do jeito que eu queria ter. Uma batalha pós também, mas durante o parto, eu tive a maior experiência da minha vida com Deus. Então, Isso, inclusive, é um dos pontos que eu ia perguntar pra você, tipo, cara, uma experiência com Deus, assim, que você acharia legal compartilhar, né? essa com certeza foi a maior experiência com Deus da minha vida, foi no meu parto. Caraca, Nossa. velho. Foi muito E profundo. como aconteceu, assim? Então, eu tive um parto normal, né? Certo. Então, eu já tava, assim, umas 6 horas de trabalho de parto. Dói muito, muito, muito. Vocês nunca vão entender. É, É uma dor, assim, insana. E eu já não tava aguentando mais, eu não tinha forças. Então, eu comecei a orar, mentalizar uma oração. Falava, Senhor, me ajuda, porque eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta, não vai dar, não vai dar. E faltava ainda... Eu percebi que faltava. Não tava ainda com a dilatação total. Eu tava urrando de dor, uma coisa, assim, insuportável. Já tinha e na medida que você vai voltado ficando várias tensa, vezes. vai dificultando ainda mais. Eu comecei a orar e de repente, quando eu abri os olhos, eu vi um homem de roupas brancas andando do meu lado, assim. E foi uma paz que me deu, uma sensação tão forte. E na hora, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido: Filha, você é forte e corajosa, estou aqui com você, do seu lado. Vai dar tudo certo. Não uma paz, assim, uma força. De arrepiar, cara. Foi tão extraordinário que até hoje eu não consigo não me esquecer daquele momento. E na hora Você viu, assim, eu vi com claramente. os meus próprios olhos, uma sensação do Espírito Santo, assim, sabe, tomando o ambiente. Eu tava alucinada, eu tenho certeza que eu tava na Partolândia. Partolândia. Mas, ao mesmo tempo, a experiência com o Espírito Santo me deu tanta força naquele momento, foi tão profunda, que eu verdadeiramente me senti filha naquele momento. Porque ela falou, filha, você... Ela não, ele falou, né? Filha, você é forte e corajosa, eu tô com você. Quando ele falou filha, me deu sabe, uma sensação de pertencimento. Não, meu pai tá aqui comigo. Então eu vou conseguir, sabe? E realmente foi um parto um pouco demorado, difícil um pouco, no expulsivo ali, vocês também não vão entender, mas enfim. Mas eu tive forças pra continuar. E na hora que minha filha nasceu, eu tava tocando uma música que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Chamava King of Heaven, acho que é do Hillsong. Se não me engano é. Mas Então, acho essa música é muito linda. E a letra dela é muito É Rei do linda. Paraíso, né? King of Heaven, se não me engano. É King of Heaven. Ah, seria... É rei dos céus. Acho que é rei dos... Heaven, acho que é É paraíso. paraíso, mas eu acho que a Paraíso, mas tradução acho que tem não dela em é- português. É, Eu acho sim. que é Rei dos Céus. Mas dá pra entender como música dá pra- cristã, é. né? Tipo, entender. Não, mas a música, ela é linda, a letra dela. Eu senti uma paz, assim, aí quando eu peguei minha filha no colo, falei assim, nossa, sabe, foi uma experiência muito profunda. E me tornar mãe também me desconstruiu muito, sabe, conceitos que haviam em mim. Eu era muito egoísta, eu pensava muito só em mim, e aquilo me transformou. Eu pude ver que não tem como não ter filho. Acho que Filho, é necessário pra elevação humana, inclusive, né? Você sim, se tornar o alguém homem melhor. ele só se torna homem quando ele tem filho, quando ele casa e tem filhos. Né? Eu acho que todo homem, toda mulher tem que passar por essa fase para realmente se tornar na plenitude do homem, plenitude da mulher. Que bom, cara. Então, assim, hoje eu enxergo que ter filhos foi a melhor coisa para mim. Foi totalmente planejado. Então, mas nem sei por que a gente emenda Não, nesse cara, assunto. é porque a gente tava comentando, inclusive, sobre, não, você tem um escritório. Não, aí você falou, eu tenho sobre locação, né? Então, Isso. ocasionalmente, eu vou lá, atendo, mas hoje o meu foco é minha família. Então, eu atendo em casa e tal. Eu falei, pô, legal, então, tudo bem, mas como conciliar a família e o trabalho, como o casamento foi importante pra você. E nesse mérito de família, a gente entrou na questão de Eu tava falando de carreira e mãe. conciliar, né? Isso. Isso mesmo. E sabe o que é interessante? Você falou dessa experiência sua, né? Que até impactou você de uma forma, tipo, eu tô aqui, né? Isso te deu uma segurança, né? Te deu uma coragem. Mas você percebe que isso também influenciou na forma da criação com as suas filhas? Do, tipo, você se lembrar dessa experiência e lembrar o quão é importante você mostrar, tô aqui presente, sabe? Para suas filhas. Você sentiu isso?
Ah, sim. Na verdade, eu tive uma infância de ausência, né? Uhum. Então, eu sabia que eu não queria ser ausente para as minhas filhas. E isso influenciou na minha escolha de querer ser mãe em tempo integral, no sentido de priorizar a maternidade além do trabalho. Então, eu tento transparecer para elas que é uma virtude ser mãe, que é algo incrível. Tanto é que minha filha fala, eu quero ter 10 filhos. Ô, coisa boa, cara. Ô, Pô, maneiro, a sociedade precisa de você. Eu Cara, falo, eu incentivo isso inclusive- aí, filha, vai, tem 10 filhos. Inclusive, Carol, tipo, um ponto legal, que eu comentei isso muitas vezes ontem, né? Eu fui chamado lá pra pregar na igreja morada e tal, e depois eu fui lá, inclusive, pra uma comunhão. Um GC. Isso. Aí, cara, foram duas coisas lá que eu utilizei como... Falei nos dois lugares. Que é uma das coisas, inclusive, que a gente aprendeu no podcast aqui, foi com um dos convidados, foi o Robson, né? Robson. Ele falou uma parada que me marcou pra caramba, que foi aquilo que você usa muitas vezes como desculpa, outra pessoa utiliza como porquê. E no mundo de hoje, cara, muitas pessoas utilizam como desculpa o fato dele estar muito mal pra não ter filhos. Sendo que, na verdade, pra algumas pessoas, o fato dele estar mal é justamente o porquê pra ter filhos. Porque se ele está mal, é porque ele está precisando de pessoas boas, com posicionamento. Né? Porque muitas vezes os maus eles prosperam por causa do silêncio dos bons. Sim. Então, poxa, se ele tá muito mal, poxa, então eu preciso colocar pessoas e criar pessoas pra bater de frente com esse mundo. Entende? Pessoas valorosas, mulheres, homens valorosos. Entende? Então, que vai ser eu esse cara, que vai ser eu essa exatamente. mulher, exemplo. E assim, você tinha tudo pra poder chegar e falar, então não quero ter filho porque eu vim tive experiência tal, que foi ruim, mas você, né, o que você escolhe fazer, né, mediante a situação da qual você veio, você querer fazer diferente, né? Então isso é muito Sim. legal. E galera, antes de continuar, cara, pô, tá maluco. Esquece, forget. Aí, galera, pô, tô beliscando aqui a batatinha ainda. Beliscando não, beliscando ele tá sendo modesto. É, Pô, Ele tá aqui. Nossa, sério. Pô, galera, aí, se alimentando, né? top demais, cara. Ketchup, maionese, batatinha com cheddar e bacon. Top demais. Não, e aquele desconto, não E tem tem não? 10% de desconto, galera. Pô, não se Ah. esquece, por favor, cara. Que isso. Então, pô, beleza, não, esquece. Certo. Vou deixar isso de lado. Agora, por exemplo, com relação ao marketing digital, né? Uhum. E, cara, isso eu vejo que com certeza foi uma baita de graça de Deus na sua vida, assim como foi na nossa. Porque é justamente algo que proporciona essa liberdade, dá essa autonomia pra gente, né? A Sim. internet, justamente por esse princípio de escalabilidade, né? Da gente poder alcançar pessoas de tudo que é canto, do país, do mundo, inclusive. Sim. Cara, é sensacional. A gente vai além, né? Perpassa as barreiras físicas e consegue alcançar, né? Pessoas, e, consequentemente, clientes com muito mais facilidade do que... Aham. Então, No meu diferentemente caso, disso, né? eu decidi advogar de forma autônoma desde o início e eu sabia que a internet era um caminho. Eu não comecei a me posicionar na internet logo de cara, porque ainda era 2018, eu tive ela em 2018, ainda não tinha esse boom, né, de usar a internet tanto assim. Eu tinha as redes sociais, usava, mas eu virei a chave quando eu tive a Cecília, porque eu comecei a falar justamente de reembolso de parto normal. Uhum. Comecei a falar direito das gestantes e tudo mais. Então, eu sempre Olha usei só. muito as minhas redes sociais pra falar do direito também, entendeu? Ali. E dali eu já comecei a captar clientes. Eu já sabia que era um lugar Pô, para legal, a dá pra captação dá- de clientes. conseguir gente né? aqui, né? É. Então, eu comecei a realmente investir nas redes sociais também. E hoje muito mais você percebe isso, né? Sim, hoje muitos clientes vieram através do Instagram. Hoje a sua maior quantidade de clientes vem por meio da Hoje a rede. maioria vem. Digo que 80% veio da internet. Nossa. E eu nunca fiz tráfego pago. Caramba. Olha só. Caraca, foi construindo isso ao longo do tempo. Olha que legal. Nunca Cara. que fiz legal. tráfego pago. Poxa, isso é excelente, Carol. Excelente. demais. Então, A E internet é um mundo, né? É um e eu mundo, digo cara. assim, Mundo. quem quer conciliar maternidade com advocacia, porque a gente sabe que a gente precisa estar em casa também com os nossos filhos. Uhum. Não tem como você conciliar estando no escritório trabalhando de 9 da manhã às 6 da noite. Você não vai estar presente o tempo todo. É uma possibilidade muito grande. Você empreender no digital é um caminho. cara, e legal, porque inclusive você colocou lá no teu Instagram, mãe advogada, né? Você fez Uhum. questão de colocar isso. É, eu mudei depois que eu tive a Cecília. Eu falei assim, cara, eu preciso repaginar meu Instagram. Porque até então, eu me posicionava como maquiadora. Eu era maquiadora. Eu era maquiadora e fazia Mesmo? penteado. Aham. E era o que me fez sobreviver no meu primeiro ano ali da advocacia. Porque a gente sabe que no início é No difícil. início. É difícil. Então, eu tinha muita demanda dessa questão de beleza. Eu já tinha muitos seguidores em relação a isso. Uhum. E aí eu fui fazendo uma transição de carreira, porque eu fui largando, né, a maquiagem e fui me Uhum. posicionando com o direito. Então já usava ali as redes sociais para o meu trabalho antes, entendeu? E quando que você conheceu as redes sociais de fato? Assim, tipo, caraca, não, vou começar a fazer alguma coisa aqui. Você lembra
que virou essa chave pra você? Cara, acho que até foi antes, porque quando eu comecei a trabalhar com maquiagem e penteado, ali era minha vitrine também. Aí você enxergava aquilo e falava, pô, vou usar as redes sociais Já usava pra divulgar meu trabalho, de certa forma. Porque as pessoas que me procuravam pra ver minhas maquiagens, elas olhavam as fotos ali e falavam, ela faz bem, então eu vou contratar ela. Então já usava, eu já tinha essa consciência de que a internet poderia ser minha vitrine. De fato quando você começou a utilizar o seu Instagram para algo relacionado à advocacia, você já tinha uma base de empreendedorismo, de contato com o cliente, Sim, né? De eu já negociar, a vender, né? Então, tipo, isso foi muito, assim, providencial da parte de Deus, né? Que colocou assim, faz, filha, né? Tipo, foi te guiando, né? Sim, sim. Muito legal. Aí, desde nova eu trabalhei com vendas, né? Comecei com 14 anos, trabalhava numa bombonier. Sério? Com vendas. Aí, com 16, eu fui trabalhar na Taco. Com vendas. Caramba. Então, eu sempre trabalhei vendendo, né? Eu sempre tava vendendo um troço. Sempre foi algo relacionado ao que você E eu futuramente... sou boa em vender. Eu era muito boa vendedora na Taco. Tipo assim, uma coisa que eu gostava. Eu gosto de vender. Então, eu já sabia que vendas tinha que estar associada à advocacia também. Porque, querendo ou não, como que você vai vender o seu peixe se você não sabe vender? Que legal. Exatamente. E é uma competência, por exemplo, cara, você aprende com a vida e é fundamental para que você vai prosperar em qualquer profissão que seja. Sim. Então, por exemplo, você como advogado, tenho certeza que outras competências que além do próprio conhecimento de direito você teve que ter, cara, capacidade de se organizar, gerir seu dinheiro, de certa forma, cara, fazer a sua agenda, vender a tua ideia, tipo, não, sou uma boa profissional e vender, cara, vai muito necessariamente além de falar. É você transmitir uma imagem de autoridade, não, cara, você é uma pessoa elegante, pessoa formal, não eu sei o que eu faço aqui. Sim. Sabe, você passar isso para as pessoas, não, a forma como você fala, o que você fala e quando você fala, então, tipo, são coisas cruciais, assim, pra vida como um todo. E aí, inclusive, uma das perguntas que a gente gostaria de fazer seria uma experiência com Deus legal que você gostaria de compartilhar, mas, cara, você compartilhou a braba, assim, né? Pra mim foi a maior experiência com Deus. Eu tive várias, né? Inclusive, eu acho que recentemente eu tive uma muito, muito, muito forte. Essa daí, recentemente. É compartilhável? Então... Foi sábado passado até, uma experiência muito diferente com Deus. Eu acho que Deus, ele é um Deus multiforme, né? Ele trabalha de diversas formas. E a gente sempre tem uma experiência... Eu já tive muitas experiências sensoriais, assim, de sentir a presença, de ter experiências, uma palavra profética e tal. Mas no sábado a gente tava um momento com amigos, que são família, né? Querendo ou não. E a gente tava num momento de louvor e o nosso amigo, que também se chama Caio, falou assim, galera, eu senti do Espírito Santo que a gente deveria confessar. Aí eu falei, nossa, confessar, coisa desconfortável, né? Tipo, confessar uns aos outros, né? E Tiago fala, confesse seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. E a gente pensa que assim, confessar. A gente tem uma barreira muito grande religiosa na nossa mente, né? A gente tem que viver de uma forma perfeita. Eu tenho que ser perfeito, cristão perfeito. E não é assim. Todos nós somos pecadores, né? E eu fui a pioneira. Falei assim, tava sentindo que tinha algo que eu precisava me curar, sabe? De uma prática, algo que eu tava vivendo, que eu quero ser curada, porque o processo de cura é um processo. É um processo, né? Não é da noite pro dia. E aí eu comecei falando o que eu tinha ali, era um momento, tava todo mundo orando e tal. E e todo mundo começou a compartilhar o coração, coisas pesadíssimas, sabe? Coisas profundas que eles estavam passando. E nós fomos movidos por um espírito de compaixão, sabe? Eu chorava a dor do outro, eu nunca tinha vivido isso. De você ouvir seu irmão confessando e você sentir a dor dele. Eu acho que eu nunca tinha tido essa experiência de tanta compaixão, de tanta misericórdia pela dor do outro. E eu acredito que isso é viver o evangelho. Porque não adianta você falar que ama a Deus se você não ama o seu irmão. E como que você vai amar o seu irmão se você sequer conhece a dor dele? Ótimo, ponto. Então, foi uma experiência muito profunda que a gente viveu juntos, de sentir a dor do outro, de chorar um pelo outro. E agora, é claro, foi um chamamento, uma responsabilidade de cuidar um do outro também, né? E acho que foi muito bacana. Cara, legal. Excelente ponto. Não, excelente ponto, porque a Bíblia ela fala da dor também, se você não conhece a dor. Ela fala chorar com os que choram e rir com aqueles que sorriem. Como né? que você vai chorar Como com que os que você vai chorar com os que choram se você não conhece o motivo pelo qual ele tá chorando, né? Exatamente. Se você não conhece, você às vezes vai até menosprezar o motivo pelo qual a pessoa tá chorando, né? E é uma coisa que eu costumo falar com o Caio, com o Leonan aqui, que cada pessoa, né, é uma pessoa, é um indivíduo único, né? E normalmente a gente tem a ideia de que empatia é você somente se colocar no lugar do outro, mas às vezes se você se colocar no lugar do outro, sendo
você ainda, você vai considerar, às vezes, até menosprezar, porque você reage de forma diferente ao mesmo problema. Então, às vezes, você vai estar naquela situação, você vai falar, pô, isso daí é frescura. Isso daí é frescura, entendeu? Mas quando você fala assim, poxa, segundo as situações dele, as condições dele, eu compreendo. Muitas vezes a compreensão e a compaixão não é nem concordar, mas é você compreender, respeitar, amar aquela pessoa e ajudar, né? Porque Sim. como você vai estender as mãos se você, de fato, nem se preocupou em ouvir, né? Se dispôs a ouvir. Então, assim, excelente ponto que você tocou. E, cara, eu te faço uma pergunta. Assim, digamos que a gente tem, sei lá, adolescentes, meninas jovens aqui te ouvindo. As meninas, especialmente. E, cara, elas olharam pra você e falaram, pô, muito maneiro, cara, o que a Carol faz, muito maneiro a jornada dela, a vida que ela seguiu, pô, o que ela buscou. Cara, quais dicas você dariam pra elas, assim, tipo, véi, meninas, escutem isso, pô, dica de uma mulher, né, que, pô, tem uma família hoje, é mãe, cara, tem uma carreira, o que você passaria isso? Complicado, né? Poxa. Responsa. Cara, primeira coisa de tudo, se ela não conhece a Cristo, eu diria, busque conhecer. Que Cristo, ele realmente transforma as nossas vidas e as nossas perspectivas, né? A partir do momento que a gente conhece ele. Agora, se você já conhece Cristo, coloque Cristo no centro da sua vida, a partir do ponto de buscar entender como você pode contribuir para o propósito eterno. Como que a sua vida pode vai glorificar Deus, né? Para o propósito dele. E coloque seus planos diante dele, seus sonhos. E não tente andar na mão desse mundo atual. Porque certamente você vai produzir morte, não vida. É andar na contramão. E não se importar. Porque eu acho que os jovens, eles gostam muito de agradar os iguais, né? Não, os pais não, né? Mas os iguais. E por muitas vezes para serem aceitos. Eu preciso ser aceita, então eu vou me comportar dessa maneira, mesmo que isso me incomode. Igual minha sobrinha, quando foi pro colégio, mudou de colégio, ela foi submetida a uma situação tão constrangedora que os colegas forçaram ela a fazer algo que ela não se sentiu à vontade. Mas para ela ser aceita, ela fez. Depois ela compartilhou com a gente em família. E eu fiquei refletindo. Falei assim, gente, hoje a sociedade acaba forçando o jovem a fazer algo para ele ser aceito, para ele ser incluído. Mas a gente tem que ter a nossa identidade em Cristo. Ele que tem que formar a nossa identidade. Quando a gente tem uma identidade firmada nele, a gente não busca a aceitação dos homens, somente a aceitação dele. Então, é você descobrir a sua verdadeira identidade, principalmente buscar descobrir essa identidade, para você realmente viver uma vida plena, sabe? O caminho que ele vai te direcionar. Cara, acho que excelente. Tipo, acho que na contramão desse mundo é de fato enxergar assim, valor naquilo que realmente importa, né? Sim. Naquilo que não é vaidade, naquilo que passa, mas naquilo que é eterno. Então, por exemplo, construir família, né? De fato, você buscar se relacionar com alguém, e com alguém que, poxa, compartilha dos mesmos princípios e valores que você, da mesma forma que você vai ter essa disposição, né, de lutar, de viver por um propósito maior, que inclusive sustenta o casamento, né? Deus é muito importante, com certeza, na esfera do casamento. Acho que ele, de fato, deve ser o centro, inclusive. É ele que vai... Indispensável na equação, né? É indispensável na equação. Aí você traz também o ponto de ter filhos, a importância disso, inclusive, para a elevação do próprio ser humano, né? Do aumento, né, da percepção, da tua capacidade de enxergar, teu nível espiritual. Porque é algo que, bem ou mal, é tipo você entrar no rio, né? Às vezes aquele rio que tá cheio de areia, quando você pisa, levanta tudo aquilo dali. E é uma coisa que é ter filho, né? Isso que ele te tira muito sujeira do teu coração, leva tudo muito pra superfície. Ele tira muito o seu eu de você mesmo, sabe? Você fala assim, nossa, como eu vivia voltado das minhas vontades, dos meus prazeres. E aí você, consequentemente, melhora, né, como pessoa. Sim. Então, assim, cara, muito legal você trazer esses pontos. Acho que sensacional. E, pô, vamos pro quadro de perguntas pestes, por favor. Vamos lá. Perguntas diretas. Cara, o que você gosta de fazer nos tempos livres? Tipo assim, beleza. Você é mãe, tem seus filhos, mas tem algum hobby seu, alguma coisa que você gosta de fazer, tipo... Eu gosto de ter tempo de qualidade com meu marido, assim. Legal. Meu hobby é esse, pô, maneiro. Top. Não, muito tomar legal. Um vinhozinho. Aí mesmo? Caraca, que legal. Aí é vinho com o quê? Só vinho mesmo? Só... Não, comer também. Comer? Sei lá, vinho, queijo, não sei. Não, mas normalmente a gente tem o costume de tirar toda quinta pra nós dois, assim. Tempo Olha pra que nós legal. dois. Então a gente costuma tomar vinho e ter um bate-papo semanal, assim, de tudo, sobre absolutamente tudo. Então, pra mim, aquele momento ali é insubstituível. Você preza muito por tempo de qualidade. Pra mim, tempo de qualidade é tudo. Muito bom. Você conhece 5 linguagens do amor? Conheço. Então, a sua é tempo de qualidade? Aham. Cara, que legal, maneiro. E a dele também é? Também. Olha só, que maneiro. Baita compatibilidade. Os dois precisam estar
Alinhado, né? Isso. Cara, que bom. E, assim, E tipo assim, mete bronca. Vai lá. Não, por favor, vai. Tem alguma máxima, no caso uma frase, algo que te norteia, que você fala, nossa, isso daqui me serve de norte todas as vezes que eu tô numa determinada situação, algo que aconteceu, ou até mesmo no geral da vida que você fala assim, isso daqui eu sempre aplico. E Uma máxima. um exemplo disso aqui, por exemplo, diante de uma situação difícil, tem 2 passagens que me vêm de pronto, principalmente uma delas, que é Provérbios 15:22. Na multidão de conselheiros os planos optaram esse. Então, assim, tô diante de uma situação difícil, cara, beleza, como agir da melhor maneira possível diante dela? Conselheiros. Eu vou trocar uma ideia com o Fernandes, vou procurar uma outra pessoa que tem discernimento. Cara, o que você acha disso? Entendeu? Pra mim, tem 2 passagens bíblicas que sempre quando me norteiam, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam. Pra mim, sempre que vem... Aperta alguma coisa, né? Eu sou muito pegada pelas questões de confiar em Deus. Eu já fui levada em muitos desertos. Então, eu sei que o Senhor, ele tá me ensinando a confiar nele, sabe? Então, eu tento trazer isso sempre. Não, calma, não tenho controle de nada. Ele tá no controle de tudo. Ele é soberano. E o outro é aquela... Eu elevo os meus olhos para os montes. E lá vem o socorro. E tem até uma música... Das minhas feridas. Não vou cantar, não, que eu canto mal. José Júnior. Galera, vocês que quiserem ouvir, José Júnior. Muito boa essa tá música. até no meu perfil essa música. Que pra mim ela diz muito sobre ela mim, entendeu? Parece que ele escreveu com essa Ela é mensagem. muito boa. Ela é poética também, muito bonita. Então eu sempre tento trazer a memória nos dias difíceis ou diante de alguma situação em que eu não sei o que fazer. Essas 2 palavras, sabe? Então, é isso. Fantástico. Fantástico. Let's go. The next question. Cara, você tem interesse por alguma área além do direito? Gastronomia. Gastronomia? Cara, que maneiro. Eu já fiz um curso de gastronomia. Sério? Fiz lá no Gourmet. Foi. Que legal. Cara, foi bem legal. A gente viu várias coisas. Eu amo cozinhar e assim, eu acho que seria... Se eu não fizesse... Eu tentei fazer uma vez fiz um período de arquitetura. Eu achava que eu gostava de arquitetura também. Achava, né? Achava. E aí, quando eu fiz o cruz, credo, né? Pra mim, não. Mas eu amo cozinhar. Amo. E eu gosto de cozinhar de forma meticulosa, assim, sabe? De preparar os ingredientes. Técnica, bem assim. bonitinho, assim, de fazer comidas diferentes. Então, eu acho que eu iria pra essa área. Não sei. Cara, legal. Muito bom. E assim, uma mensagem final que você deixaria pras pessoas? Por exemplo, fazendo um compilado, né, de tudo isso que você disse, tudo isso que você passou. Digamos que, o podcast, ele foi apagado. Cara, o podcast foi apagado. E agora, no fim das contas, você só pode, assim, tem pouco tempo pra dizer, cara, de tudo que eu disse, a essência é isso daqui, cara. Tipo, essa é a minha mensagem final. Eu acho que não consigo resumir uma frase, né? Mas se eu for definir a minha vida como algo, família é a base de tudo, né? Esse tem que ser o nosso maior valor, a nossa família, né? Quem está com a gente, né? Não adianta a gente viver uma vida de aparência no Instagram, seja lá onde fosse, e os nossos não estão sendo bem cuidados, né? Ótimo. Então, acho que primeiro pra família e tudo pra ele, tudo pra Cristo, né? Que o nome dele seja glorificado através de tudo que eu fizer. Então, acho que é isso. Cara, sensacional. Então, muito bom. Vamos por oração, por favor, meu nobre. Vamos lá. Puxa aí. Momento precioso. Muito bom, muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, fiquei feliz pelo convite. Muito bom mesmo. Muito necessário, velho. Muito necessário, muito pertinente. Muito necessário. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da sua presença, nós queremos te agradecer, Pai, por a vida de cada um que, Pai, esteve aqui se dedicando, Pai, para que esse podcast pudesse acontecer, Pai. Que as pessoas que assistiram nesse momento, esse podcast, possam gerar algo, gerar vida, gerar atitude, gerar ações, Pai, aprendizados, Pai, através de tudo que foi compartilhado, Pai, através da vida da Carol, Pai. Que o Senhor continue derramando sobre a vida dela bênçãos, Pai, sabedoria, discernimento, Pai, entendimento, para que ela possa vir ser a mulher virtuosa dentro da casa dela e não somente dentro da casa dela, Pai, que ela possa inspirar muitas outras mulheres, Pai. Assim como ela, sendo mulher, nos inspirou a ser homens virtuosos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, é isso. Cara, não dá mole. Já compartilha esse vídeo com outra pessoa. Dá o teu like, se inscreve no canal. E, cara, Carol, muito obrigado. Realmente, muito necessário. Você, como mulher, você ter esse posicionamento, falar com as jovens, né? E, de fato, ter uma referência, porque normalmente as referências que a gente tem, né? Tipo, cara, sei lá, só a galera que negligencia a família, deixa ela de lado. Então... A família é tudo, gente. Pelo amor de Deus. Qual o seu arroba do Instagram pra galera? A.mãe advogada. Então, vamos lá me seguir, que eu falo de direito das famílias. E é isso. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, tá?